A live de hoje nós vamos falar de como melhorar a saturação do seu paciente. E recebi perguntas, professora, já tem artigo falando do agulhamento a seco, sobre saturação em paciente de Covid, como que tá isso, como que tá acontecendo esse processo. E aí, vou falar isso hoje. Gente, o que aconteceu? Alguns meses atrás eu tive o Covid e eu tive comprometimento, né? Eu tive muito cansaço, minha frequência cardíaca em repouso estava em 130 e minha saturação estava em torno de 91, 92, 90. E nesse momento, eu estava com minha prima me acompanhando nesse processo do Covid. Ela tem muita experiência, atende muito paciente com Covid. E a direção rápida dela foi: você é físio, você tem que raciocinar nesse momento para me ajudar a melhorar a sua saturação. Então, a meta da gente foi essa. Ela entrou com a medicação necessária, pouquíssima. Eu tava indo muito bem, mas no nono dia, foi o 8º e 9º dia, eu comecei a ter uma alteração muito significativa na saturação. E aí a gente tentou entrar, né, com os recursos da fisioterapia. Só que eu nunca trabalhei com a fisioterapia respiratória, então o que eu vi foi o que eu tinha de acesso lá da faculdade e eu resolvi usar o meu raciocínio da osteopatia, do que eu tinha na minha bagagem anterior, né, para tentar me ajudar nesse processo. Então o que eu pensei? Gente, um dos dias do Covid, chega um momento em que você surta. Parece que você começa a pensar assim: tanta gente morreu, eu vou morrer. Tanta gente foi internada, parece que entra numa nuvem real negra e o sintoma vai piorando. Então, exatamente uma das coisas predominantes é o simpático. Então, você tá ali, ó, né? Você não dorme direito, não come direito, o que você quer comer... eu perdi também o olfato e o paladar, mas o que você quer comer é gordura para que te dê muito prazer, para que te tire logo da zona da simpaticotonia. Então, um dos meus sintomas mais fortes era a tosse. Então, eu cansava e doía muito o meu externo, porque eu estava tossindo muito. Então, eu pensei, bom, eu tenho que liberar todas as zonas que eu estou utilizando muito, né? Eu estou cansando, então eu estou utilizando muito minha musculatura acessória. E nesse processo, como eu estava em casa, sozinha, não tinha como ninguém me atender, eu comecei a realizar os meus atendimentos. E como que eu comecei? Qual foi o primeiro ponto que eu comecei a trabalhar? Gente, como você fica muito tempo deitado, porque a solicitação é que você fique mais tempo deitada possível, que você não faça nenhum tipo de esforço, já que você já está cansando, já que a saturação não está muito boa, então você acaba ficando mais acamado e isso vai levando mais tensão e mais o medo, que isso está associado ao sistema límbico, aos 5 sentidos. Então, o que você vê, o que você ouve, o que você come, a forma como você é tocado, tudo isso vai modular seu sistema nervoso autônomo, né? Então, a cervical é uma musculatura que começa a entrar muito em tensão por 2 vias. Uma por muita tosse, que foi o meu caso, e outra por toda a alteração do sistema simpático, do sistema que a gente está envolvido. Então, o que eu comecei a fazer? Fui fazendo palpação na musculatura para poder ver qual musculatura estava em hipertonia. Vamos relembrar? A gente tem um músculo aqui, ó, que sai da linha do queixo e vem aqui pro externo. Falando da tosse, a tosse vem. Vem aqui, né, o manúbrio, que é o platisma. Então, o platisma é uma musculatura superficial, uma musculatura de expressão que entra em tensão muito rápido. E no momento do Covid, no momento da tosse, né, a gente começa a entrar com essa tensão muito maior. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a liberar, botei um pouco de creme, comecei a liberar e vi que meu econ e meu escaleno estavam muito tensos. E nessa hipertonicidade, o que eu me lembrei? Que exatamente nessa área aqui, entre o econ e o escaleno, eu tenho uma passagem de algumas inervações. Uma delas é o nervo frênico.
E o nervo frênico, ele é responsável por inervar quem? O diafragma. Então, se eu trabalhasse todo o processo e liberasse essa musculatura, possivelmente eu melhoraria a saturação. Então, eu estava com oxímetro de pulso e eu comecei a verificar isso. Então, comecei agulhando o ECOM e agulhando o escaleno. Escaleno anterior meu era uma bola, assim, de muita tensão. Comecei a agulhar e comecei a sentir uma alteração, né, no oxímetro. A saturação foi melhorando de 92, 94, 95, 96, 97. Eu falei, olha, que interessante. Além disso, eu já não estava mais com dor de garganta, eu estava com cansaço nessa área. E aí, no livro da Jeanette Trevor, ela fala, e depois eu li artigo nesse período também, falando de pontos gatilhos nessa área podem gerar dor na garganta, sensação de dor, sensação de queimor, de cansaço, que pode ser confundido com dor de garganta. E aí eu comecei a liberar essa estrutura, né, e fui ali acompanhando a minha saturação e fui vendo uma melhora muito legal. Como que é essa melhora? Por que a gente vai pensar nessa melhora, gente? O que faz a divisão do tórax, o que faz conexão, na verdade, do tórax com a cervical? Fáscias. Quais são as fáscias que a gente tem que tá aí super importante? Nós temos a fáscia superficial, a segunda camada média e a segunda camada profunda. Então, vai fazer toda a conexão com pleura, pulmão, pericárdio, né? Que a gente vai estar agindo diretamente para mobilizar essas estruturas. Na osteopatia, o que fundamenta essas técnicas para que chegue à víscera é algo chamado de mecanobiologia e mecanotransdução. O que é isso? Quando a gente faz uma alavanca, né, que gera uma pressão, essa pressão gera uma alteração celular que vai chegar até a célula, que vai gerar toda uma alteração. E daí começa a se fundamentar na osteopatia que a gente trata a víscera, sem pegar na víscera. Então, por isso que as técnicas trabalhando as fáscias da área da cervical podem nos ajudar com os aspectos viscerais. Beleza? Então, se eu tô ali, ó, tossindo, o que eu tô recrutando? Hipersolicitando essa musculatura. Se eu estou puxando muito ar, na verdade, a dificuldade muitas vezes é colocar para fora, a expiração. Então, eu tenho todo um mecanismo aqui de costelas, de alça de balde, braço de bomba, que não está funcionando nessa torácica. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos liberar essa estrutura que está trabalhando muito, que está tendo um acúmulo de contração, né, de hipersolicitação, para que desça essa tensão e que assim se promova um equilíbrio. Nossa, Cibele, maravilhoso, você tá falando, deixa eu só reduzir aqui o ar-condicionado, tô morrendo de calor. Você tá falando nesse momento de sua experiência quando você teve o Covid, as técnicas que você fez para você com o seu raciocínio, né? Mas, e falando da literatura científica, o primeiro artigo que eu li sobre isso, gente, sobre essa melhora e essa alteração do agulhamento a seco na modulação do sistema nervoso autônomo central, falava de saturação, melhora da frequência respiratória, né, alteração da frequência respiratória nos pacientes com fibromialgia. Então, eles queriam avaliar na qualidade de vida se o agulhamento a seco poderia auxiliar nessa alteração, porque esses pacientes também têm alteração de frequência, pode ter uma alteração de frequência cardíaca, respiratória, né? E eles queriam avaliar isso, se alterava a qualidade de vida. Foi aí que me deu mais um gás para continuar estudando. Esse artigo foi de 2014, em que buscava avaliar a relação da qualidade de vida no paciente fibromiálgico, utilizando o agulhamento a seco para avaliar alterações respiratórias e cardíacas. E aí, falei, olha, tô no caminho certo. Tem um artigo que tá legal.
Até que pesquisando, né, quando eu vou lendo o artigo, eu vou lendo os outros artigos que ele vai citando. Eu cheguei num artigo, gente, que falava exclusivamente da alteração de frequência respiratória, trabalhando o ECOM e o escaleno. Então, ele começou a avaliar estes pacientes com esse objetivo. Se os pontos gatilhos que estavam ali naquela musculatura iria gerar uma alteração, se iria gerar uma alteração, te respondo já, tá, Ícaro? Acho que eu já comecei a responder. Se iria gerar uma alteração direta se ele trabalhasse esses dois músculos, o ECOM e o escalene. Eu comecei falando do porquê que iria trabalhar isso. Por conta das fáscias, dessa retração miofascial, né? E os pontos gatilhos. E aí sim, ele mostra que sim. Eles pegaram 30 pacientes que apresentavam alteração da frequência respiratória, uma saturação mais baixa, não era paciente de Covid, porque o artigo era de 2015, se eu não me engano, e eles dividiram em grupos, né? Pacientes que não faziam agulhamento a seco, nessa estrutura para soltar essa musculatura de forma mais rápida, e pacientes que faziam técnicas convencionais. Tem artigo também comparando, não na frequência respiratória, mas a relação de soltar o músculo do agulhamento a seco versus massagem. Tem várias coisas que depois eu vou falando em várias outras lives. E aí, eles viram que sim. O grupo que foi feito o agulhamento a seco, eles viram uma melhora na capacidade respiratória, melhorando consecutivamente a saturação. Ou seja, se eu tenho um músculo hipertônico, se eu tenho um músculo mega cansado, será que ele vai estar trabalhando bem? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, essa é a linha que a gente vai ter. Sibeli, se você acredita que a gente pode investigar, fazer um estudo bacana, acredito que sim. Você acredita que é positivo? Não, porque aí eu já teria te influenciando a dizer, né, eu já teria relações específicas, como é que eles chamam? Conflito de interesse na publicação. Mas eu quero que você vá associando essa consideração. Se você não sabe, o agulhamento a seco tem 21 anos de publicação científica, tá? Dentre eles, fibromialgia, neurologia, ortopedia, trabalhando em todos os processos. Então, toda a relação de embasamento desses pacientes perpassa também por uma alteração e redução da estimulação do sistema simpático, que é o sistema da luta ou fuga. Então, em 1 minuto a 10 minutos, de 1 a 10, alguns artigos até falam que a modulação do sistema nervoso central ela vai acontecer através da agulha em 20 minutos, você consegue modular esse paciente, descer ele do simpático, aumentar mais o parasimpático e acalmar o paciente, e dar um sono, e dar uma tranquilidade, e dar uma capacidade melhor, tá? Então, na osteopatia já tem publicação falando desse aspecto respiratório, de técnicas manuais que podem estar sendo associadas para melhorar essa saturação, para melhorar todo esse quadro. E aí, nesse curso, eu estava dando curso esse final de semana aqui na Bahia, e esse final de semana, um aluno que eu peguei para fazer a técnica, para demonstrar a técnica de cervical, e o aluno simplesmente estava saturando 89. Se ele já tá aí, me dê um oi. Ele estava saturando 89, gente. Frequência cardíaca, eu não me lembro agora, mas a saturação estava 89. E toda a turma, e na turma tinha uma físio que trabalha com UTI, e ela falou assim, olha, eu já colocaria O2 em você. Eu falei, mas por quê? O que ele está apresentando para você nesse momento? Ele já teve Covid, tem algum tempo, mas não apresenta nenhum grau de sequela, mas a saturação dele está em 89. E aí ele estava usando máscara o dia todo, né, utilizando muito a musculatura acessória, e aí eu comecei a soltar. Agulhei escaleno, muita atenção, não melhorava. Subia um pouquinho e ela descia. Eu falei, olha, vou liberar exatamente a passagem do nervo frênico e do nervo vago. Liberei, subiu e manteve. Depois ela caiu de novo. Eu falei, caraca, tem algo a mais. Tem algo a mais acontecendo do caminho que eu não liberei. Quando eu vi, ele estava assim, né? Uma inclinação, uma disfunção em OAA e uma
tensão muito grande vindo aqui, ó, em sutura lambdoide, em sutura escamosa. Eu fui, coloquei uma agulha na sutura escamosa, liberei a sutura lambdoide. Por que eu liberei a sutura escamosa? Vem comigo. A sutura escamosa é uma sutura que traz a divisão do osso temporal em contato com a área parietal. A sutura escamosa leva esse nome por conta dessa movimentação que ela faz, interno e externo. É como se fosse o movimento que o peixe faz, né? Então ele faz externo e interno. Essa área da sutura escamosa está em contato com o osso temporal. O osso temporal tem o processo mastoide. Quem é que vai sair daqui, que é extremamente importante para mim? Esternocleidomastoide. Então, eu comecei liberando a área da sutura, eu vim todo o caminho de liberação, vim lá atrás, forame jugular, liberei a área de quarto ventrículo, liberei caminhos. E o paciente foi e ficou saturando 98. Olha, o Jorgilton estava nessa turma, pôde acompanhar. Foi, Jorgilton, daí o seu oi, que foi real. E o colega começou a saturar, manteve a saturação em 98, 99. E a colega que trabalha com TI ficou assim: meu Deus! E o que é isso, gente? Anatomia. Raciocínio fora da caixinha. Então, eu fui buscando o que esse colega tinha. E depois ele foi me apresentando. Realmente eu estava, né, hiperventilando, eu estava cansada, eu estou realmente mais simpático-tônico. E eu estava com muita tensão na área da cervical. O objetivo, Ícaro, é ir além. É a gente ir testando e trabalhando dentro desse processo, tá? Para que a gente vá ofertando novas possibilidades. O objetivo, Ícaro, é que a gente comece a abrir possibilidades e que a gente faça pesquisas, né? A gente tem um público, a gente tem todo o momento ideal e eu comecei a trabalhar no meu protocolo da minha clínica de reabilitação pós-Covid, nós trabalhamos com agulhamento a seco. Em quanto tempo eu levei para melhorar a saturação do meu colega e onde foi que eu apliquei? Eu apliquei no subclávio, eu apliquei no escaleno, eu apliquei no ECOM, apliquei na sutura que eu falei, né, escamosa e lambdoide, fiz uma manipulação de OAA. Foram 4 minutos, aproximadamente. Então, assim, nos artigos eles falam que a agulha fica 1 minuto, né, e nesse 1 minuto você começa já a ter uma alteração muito bacana. Então, a minha equipe vai postar também, para quem já fez já baixou o nosso e-book, que já tem o nosso e-mail, a gente encaminha os artigos, né, que a gente tem acesso, que foram embasados para essa live, a gente vai estar colocando, e lá no Telegram também, onde a gente também posta a cadeia lesional, né, vai postando o que eu vou trabalhar. Então, eu coloquei aqui no quadro o que é importante. Eu sei que a câmera tá ao contrário, não dá para vocês visualizarem, mas o que eu coloquei aqui, ó. Musculaturas que você não pode esquecer de trabalhar, que é o ECOM e o escaleno. Então, assim, musculatura que você vai direcionar são essas duas, tá? Musculatura acessória, musculatura que participa, musculatura de entrada. Olha aí meu paciente, ó, acabou de chegar. Foi ele que estava saturando 89. Dá seu depoimento aí, Vitor, que eu tô falando de você. E aí, começar pensando nesses músculos aqui, ECOM e escaleno. Só que você precisa lembrar nervo frênico, inervação de diafragma. Você também precisa pensar no nervo vago, tá? Porque o vago é o que vai trabalhar a parte parasimpática, inclusive visceral. Então, você precisa estar trabalhando, entre aspas, você precisa avaliar. Na verdade, você precisa ver o diagnóstico diferencial, porque se ele tiver muita secreção e você estimular o vago, isso não vai ser tão interessante. Observe que nas manobras que a gente quer expulsar a parte de secreção, a gente trabalha a área simpática, a cadeia vertebral, laterovertebral simpática, que fica na torácica, tá? Então, a gente vai estar trabalhando para mobilizar e subir essa secreção. Então, você não vai dar estímulo parado para que essa secreção fique. Então, se ele estiver muito secretivo, segura o vago. Beleza? Você não vai estar trabalhando nesse aspecto. Mas você precisa trabalhar a área, né? Forame jugular,
Nesse artigo eles viram que pacientes que já tinham uma tensão grande na musculatura cervical, que já apresentavam quadros de hipertonicidade, dor, limitação de movimento, eles viram que a saturação já não era tão legal. Beleza? E aí é que vem o grande direcionamento. Você precisa estar atento para entender isso. E, gente, já que agora eu tenho um oxímetro, eu tenho feito essa verificação de saturação constante em idoso, em pacientes que chegam com dor na cervical, que nada tem de alteração respiratória ou COVID associado. E acredite, o paciente não está saturando bem. 92, 93, sabe? Porque está em comprometimento. Então eu tenho que trabalhar o nervo que inerva o diafragma. Eu tenho que trabalhar, se ele está em simpaticotonia, sem secreção, o nervo vago. Eu tenho que trabalhar o forame jugular, as suturas e as fáscias. Então aqui a gente tem uma fáscia chamada de fáscia pré-traqueal, tá? Faz conexão com o osso e hoje ela vai se fixar aqui, ó, no esfenoide. Então olha só que conexão você tem para trabalhar com esse paciente. Quantas possibilidades. Então, independente hoje do que teve, do que não teve, se eu tenho uma publicação científica que já me mostra, né, não foi um N muito grande, mas já dá um direcionamento que possivelmente esses pacientes com hipertonicidade na musculatura cervical pode ter uma alteração e fraqueza nessa musculatura respiratória. Então, antes de fazer um trabalho, para trabalhar, né, força, para trabalhar a capacidade, eu preciso liberar essa estrutura. Entende, gente? Então, pega a anatomia, direciona a anatomia. Vamos buscar fazer um diagnóstico para essas pessoas, vamos buscar ajudar. Então, eu comecei por mim, eu faço todos os testes em mim na minha equipe. Toda a minha equipe sabe que eu vou fazendo vários testes. Então, gente, essa é a correlação, tá? Olha aí, ó, Regi, minha aluna queridíssima e amiga que trabalha em UTI, para que a gente possa associar. Regi, a gente precisa fazer pesquisa, já te falei isso. Você aí de Minas, a gente precisa trabalhar juntos, tá? Esse é o objetivo. Eu comecei comigo, eu comecei indo buscar artigo, né? Avaliando essa relação, para que a gente trabalhe eles. Então, mais uma vez, eu não estou afirmando que o agulhamento a seco pode ser um tratamento para paciente de COVID, a gente não tem publicação disso. Eu estou falando de saturação e músculos respiratórios que vocês já conhecem. Eu estou falando de mecânica, eu estou falando de raciocínio. Não estou falando de técnica preventiva, eu estou falando para que você, então os meus pacientes que estão no momento com desconforto, eu ensino o movimento, faço o vídeo, ensino para ele, digo o porquê ele pode fazer, né? Como que a gente pode auxiliar nesse processo. Então eu acompanho ele durante o processo do positivo, do COVID, e no pós-COVID eu quero liberar essa estrutura. E lembre, o sistema simpático, o sistema nervoso autônomo, 5 sentidos, gente, é medo. Parece que vem uma nuvem, fica aqui na nossa cabeça, ó, e toda a tensão, ela é muito forte. Além de estar deitado, além de não estar fazendo movimento, além de não ter acesso a sol, né, as coisas que te dão prazer, o pensamento é o tempo inteiro, então você está o tempo inteiro com termômetro, você está o tempo inteiro com oxímetro, isso é muito complicado. Muito, muito, Emily, muito. O diafragma vai ser muito importante, só que eu tenho visto que quando você potencializa dessa forma, que você trabalha a inervação, que você trabalha o trajeto, é muito melhor do que você só ficar fazendo manobras diafragmáticas, tá? Então, dá esse upgrade porque você acaba tendo um resultado mais rápido e mais duradouro também, um resultado mais a longo prazo. Então, tudo que a gente já aprendeu lá atrás de respiratório, que eu nem me lembro muito, para trabalhar esse paciente para casa, massa. Agora lá no consultório, libera mais. Libera mais. Olha aí, ó, Regiane tá dizendo que a liberação em frênico e vago faz muito diferente em paciente entubado. Regi trabalha em UTI, é físio, é professora de respiratória, né? Trabalha aí em Minas e Conquista.
Então, ela tem muito mais know-how para estar dando esse depoimento aqui, tá? Com o nosso paciente. Esse é o processo. É pegar essa anatomia e destrinchar, tá? E se você quer receber o artigo, faz o seguinte, baixa o nosso e-book, já deixa o seu e-mail lá que a minha equipe vai te enviar os artigos que eu usei como base. Meus amores, vocês já sabem, quarta-feira é um dia nosso. É um encontro nosso, é um tema nosso, um tema que a gente pensa, que a gente busca embasamento, que a gente traz para vocês com o único objetivo de te ajudar a ser referência na fisioterapia, a conquistar os seus sonhos, a ajudar pessoas. É por isso que nós estamos aqui. Nós batemos hoje 40 pessoas online, muito legal. Gostaria que fosse 1000. Já pensou o dia que a gente chegar a 1000? Que delícia! Porque a gente está falando de possibilidades de ajudar pessoas que estão passando por quadros bem difíceis na dor, na respiratória, enfim, tá? Então esse é meu objetivo, você já sabe, até quarta-feira. Um grande beijo, boa semana, bom trabalho, bom atendimento.